Quando olhei para a montanha de pedras, vi um homem de 2 ou 3 metros, talvez até 4. Foi neste ano de 2025, em junho. Eu estava então na casa do meu irmão. Disseram que no dia seguinte iríamos ao chalé, local onde é um lugar para ficar próximo à natureza e tem um lago raso. Eu arrumei minhas coisas e fomos. Com a gente estavam outros rapazes, tios também chegaram. Nos instalamos e à noite fizemos uma fogueira. Depois, um dos rapazes sugeriu que fôssemos nas montanhas de pedras. Então, meu irmão falou que existia uma lenda naquelas pedras, que pessoas viam uma figura grande. Depois dessas palavras, tive medo de ir, os outros também. Mais tarde, nos deitamos para dormir, mas eu acordei entre 2 e 3 da madrugada. Não lembro exatamente, e senti vontade de ir ao banheiro. Fui, fiz o que precisava, e quando olhei em direção àquelas pedras, vi um homem com 2 ou 3 metros de altura, talvez 4 metros. Fiquei paralisado. Ele começou a caminhar em minha direção. Eu me assustei e corri de volta para a cama. Tive medo de voltar a dormir, mas acabei adormecendo. De manhã, às 6 horas, acordei e percebi que eu era o único que havia despertado. A fogueira ainda queimava e estava frio. Sentei-me perto do fogo. Quando todos acordaram, contei o que vi. Ficaram em choque. Depois disso, tive medo de voltar lá, e quando me chamaram outra vez, recusei. Hoje penso que, se não fosse meu irmão, provavelmente não teríamos voltado depois de irmos naquela pedra. E o que meu pai viu naquela noite nunca saiu da cabeça dele. Meu pai sempre conta que foi numa viagem, numa noite escura, ele e mais 3 amigos na estrada. Já passava das 11 e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Depois de horas dirigindo, o cansaço bateu forte e eles decidiram parar para descansar um pouco. Foi então que avistaram um posto de gasolina antigo às margens da rodovia. Quando se aproximaram, perceberam que o lugar estava completamente abandonado. Não havia luzes, nem funcionários, nem qualquer sinal de vida. As bombas de combustível enferrujadas ainda estavam no lugar, e o vento fazia ranger o letreiro velho, criando um som estranho no silêncio da madrugada. Eles estacionaram o caminhão e tentaram dormir na cabine. Lá pela madrugada, meu pai acordou com um barulho. Ele sempre diz que não era o som de um carro ou de alguém abastecendo. Era algo mais leve, arrastado, como passos lentos sobre o asfalto. Curioso e inquieto, ele olhou pela pequena janela lateral da cabine e congelou. Bem ao lado da porta do caminhão estavam 2 figuras paradas, imóveis. Segundo meu pai, elas eram altas, magras, com membros compridos demais para serem humanos. A pele parecia acinzentada, quase morta, e os olhos, grandes e negros, refletiam a fraca luz de um poste do posto. Elas apenas ficavam ali, encarando. Meu tio, que estava com ele na cabine, acordou com um movimento e também olhou. Ficou paralisado. Um dos amigos, que estava no banco de trás, tentou ver, mas foi nesse momento que as criaturas deram alguns passos lentos para trás, sumindo na escuridão do pátio, como se nunca tivessem estado ali. O resto da noite foi longo. Ninguém conseguiu dormir direito e meu pai até hoje não sabe explicar o que eram aquelas coisas, nem por que apareceram justamente ao lado do caminhão. Do corredor veio uma voz rouca. Lucas, Lucas, me ajuda! Você não quer que eu morra? Isso aconteceu há 1 ano, quando eu fui à casa da minha avó. Ela mora por perto, a cerca de 1 quilômetro. De manhã tudo estava calmo. À noite, por algum motivo, comecei a ouvir sons vindos da cozinha. Para ser sincero, não consegui identificar exatamente de onde. Começou a escurecer e minha avó foi dormir. Eu ainda estava no celular, enrolado num cobertor e todo suado. Não sei por quê, mas deixei cair o telefone. Ele desligou e eu não conseguia me mexer. Achei que fosse paralisia do sono, mas não era. Consegui me virar para o outro lado e tentei dormir por uns 20 minutos, sem sucesso. Então comecei a ouvir sons no corredor. Alguém me chamava pelo nome. Lucas, Lucas, com uma voz muito rouca. Naquele momento eu queria ir ao banheiro, mas entendi que, se eu saísse, talvez não voltasse ao quarto.
Pensei que fosse sonho ou alucinação, mas a voz suplicava por ajuda, repetindo meu nome. Lucas, Lucas, me ajuda. Você não quer que eu morra? Essas palavras me paralisaram. Fiquei completamente imóvel, ao mesmo tempo com medo e curioso, muito assustado. Pensei se não seria o vizinho da avó, um bêbado. Ele costuma beber toda noite. A voz aos poucos silenciou, mas eu tive a impressão de que já estava dentro do meu quarto, porque a porta se entreabriu. Era a gata da avó, Mica. Ela se deitou comigo, como se quisesse me empurrar para fora da cama e verificar o corredor. Pelo olhar dela, entendi que também estava com muito medo, os olhos bem arregalados, tremendo. Senti até pena dela. Talvez ela tenha visto algo que eu não vi. De manhã acordei e perguntei à avó: Avó, o que eram aqueles sons no corredor? Ela disse: Não sei, neto, talvez tenha sonhado com algo. Eu pensei como poderia ter sonhado se eu sabia que ouvia aquela voz. Fui dar uma volta no quintal e comi algumas frutas. Mas depois ouvi de novo a mesma voz, que parecia vir da sauna. A voz voltou a chamar-me de forma insistente e já com tom ameaçador. Decidi verificar e vi algo, então saí correndo e voltei para minha casa. Na nossa sauna há um banco e uma porta que dá para a própria sauna. No anexo da sauna, eu vi uma mão de alguém deitada simplesmente ali, ao lado do banco. Depois disso, eu fui embora sem avisar a avó. Contei tudo a ela por telefone. Ela não acreditou. Sempre ouvi dizer que não se deve sair à rua depois do pôr do sol. Isso aconteceu nesta primavera. Eu e meu primo saímos à noite. Ele tem 2 casas. Em uma moram nossa avó e nosso avô, e na outra mora meu primo com a família. No começo estava tudo bem, mas depois nos deu vontade de andar no patinete elétrico dele. Saímos para o quintal. Nossos avós estavam dormindo. Saímos por volta de 1h da manhã e ficamos andando. Eu filmava com o celular. Em certo momento ouvimos um som estranho e pensamos que fosse vento, uma corrente de ar. Depois ouvimos de novo. Já estávamos gravando, reproduzimos o vídeo e ouvimos um barulho como se alguém tivesse saído no quintal da casa vizinha. Mas ninguém saiu. Nossos avós continuavam dormindo. Voltamos para dentro e mais tarde ouvimos outro barulho. Entramos rapidamente no nosso quarto, fomos para a cama e passamos a noite em claro. Em um certo momento da madrugada, vimos um vulto passando pela sala, indo em direção ao quarto de meus tios. Era uma sombra grande e nitidamente parecia uma figura humana. As palavras não saíam de nossas bocas para conseguirmos gritar. Então, recitamos 2 orações. Passamos a noite deitados na mesma cama, com medo de sair do quarto. Eu sempre ouvi de algumas pessoas que não se deve sair para a rua depois do pôr do sol. Depois desse dia, nunca mais voltei para aquele lugar. Na época, eu era apenas uma criança. Estava com um amigo passando a tarde em uma plataforma ferroviária isolada, onde meu pai trabalhava. Como ele estava de serviço, nós ficamos por perto, explorando o local sob o olhar dos adultos que também estavam por ali. Caminhamos entre 5 e 10 minutos, aproveitando o clima fresco do outono, enquanto o chão rangia sob os nossos pés, coberto por folhas secas. Foi então que o celular tocou. Era meu pai me ligando. Assim que atendi, o celular desligou do nada. A bateria estava cheia, em torno de 65% a 70% disso, eu me lembro perfeitamente. Achei estranho, mas não dei muita atenção. Como já estávamos voltando mesmo, decidimos acelerar o passo. Depois de algum tempo caminhando pela plataforma, uns 10 minutos mais ou menos, avistamos a entrada de uma floresta próxima. A curiosidade falou mais alto. Pedimos ao meu pai e a alguns colegas dele que estavam ali permissão para dar uma volta rápida pela trilha. Eles autorizaram, dizendo para não irmos muito longe e para voltarmos logo. Então, seguimos por dentro da mata. Depois de andar mais 1 ou 2 minutos, começamos a ouvir passos atrás de nós e o som nítido de folhas sendo pisadas. Paramos. Ficamos em silêncio. Olhei para trás e foi quando vi aquilo.
Um homem enorme, vestindo roupas completamente pretas, com um capuz cobrindo o rosto. Na mão, uma faca brilhava sob a luz fraca que atravessava as árvores. Assim que nossos olhares se cruzaram, ele começou a correr em nossa direção. Graças a Deus conseguimos nos separar e encontrar o caminho de volta. Quando cheguei até meu pai, ainda tremendo, contei tudo. Gritei desesperado: "Corre! Corre agora!" Meu amigo se virou, viu o mesmo que eu, e ambos corremos o mais rápido que conseguimos, em direções diferentes, sem olhar para trás. Ele acreditou. Desde aquele dia, nem eu nem meu amigo voltamos à estação. E até hoje, não faço ideia de quem ou o que era aquela figura, nem do que teria acontecido se a gente não tivesse corrido a tempo. Passei uma noite em um necrotério e nunca mais fui o mesmo. Eu ria, achava que ele exagerava. Um amigo meu trabalha num necrotério de um hospital afastado e sempre me contou coisas estranhas que acontecem lá durante a madrugada. São só cadáveres, mortos não fazem nada, eu dizia. Até que um dia ele me lançou um desafio. Então, vem passar uma noite comigo lá. Vamos ver se continua falando isso depois. Mas por volta da 1h da manhã, o clima mudou. O ar ficou pesado, difícil até de respirar. Topei na hora. Estava confiante, achando que seria só mais uma noite comum. Às 23h, tudo parecia normal, silêncio total. Nenhum barulho, nada de estranho. Meu amigo me olhou e disse baixinho: se prepara, é mais ou menos agora que começa." "Começa o quê?" perguntei. Ele não respondeu. Apenas continuou olhando fixamente para a frente. De repente, ouvimos um estrondo vindo da sala onde os corpos ficam armazenados, como se alguma coisa tivesse caído. Fomos até lá. Tudo parecia no lugar, exceto por uma das câmaras frias, que estava entreaberta. Eu tinha visto com os meus próprios olhos que ela estava bem trancada antes. Ele fechou a porta com calma e disse, quase como se fosse um aviso: "Não dá atenção." Mas o suficiente para eu ver. Mas naquela altura eu já estava sentindo os pelos do braço arrepiados. Às 3h a coisa piorou. Estávamos sentados em silêncio quando um dos corpos, deitado sobre a maca, se mexeu. Não foi muito, só um movimento leve. "Você viu isso?" sussurrei, quase sem ar. Ele apenas balançou a cabeça como quem já estava acostumado com aquilo. E então, ouvimos uma voz fria, arrastada, sussurrando pela sala: "Saiam daqui." Foi o suficiente para mim. Levantei num pulo e disparei porta afora sem olhar para trás. Ele veio logo depois rindo. "Ué, cadê a coragem toda agora?" Desde aquela noite, nunca mais duvidei de quem trabalha em necrotério. Tem coisas que ninguém explica, mas que são muito mais reais do que a gente gostaria de acreditar.